Meus amados, nós estamos estudando aos domingos à noite a carta aos Hebreus, esta literatura que foi reconhecida pela igreja desde a sua concepção. Eu falo concepção deste documento. A igreja, a gente sabe que nasceu em Atos 2. Mas esse documento, quando foi escrito, na sua concepção, quando começou a interagir entre a igreja, foi logo reconhecido como parte do cânon sagrado. Escritura revelacional. E apesar de sabermos que não conseguimos identificar ao certo quem tenha sido o autor desta carta, o autor humano desta carta. Em outros textos a gente consegue saber quem é o autor, mas Hebreus a gente não tem como identificar. Todavia, como as demais cartas da Bíblia Sagrada ou livros da Bíblia Sagrada, sabemos que o autor desconhecido foi impelido pelo Espírito Santo para compor este documento. O Espírito Santo impeliu este autor, que nós não sabemos quem é, e conduziu, inspirando os seus registros, para que cada proposição que ele colocou nesta carta falasse e respondesse conforme a vontade de Deus. E assim como os demais 65 livros do Novo Testamento e do Velho Testamento juntos, o livro de Hebreus também é a palavra de Deus em que ele nos deixou. Agora, é interessante que o livro de Hebreus, ele é considerado pelos teólogos e os estudantes da palavra de Deus como o quinto evangelho. Não sei se vocês sabiam disso, mas a carta aos Hebreus é chamada de quinto evangelho. A gente tem 3 evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. São sinóticos porque eles têm o mesmo ponto de vista. Eles querem tratar de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, e tem o mesmo enredo. Você vê as histórias muito congruentes, muito parecidas. Eles têm o mesmo ponto de vista. Você tem o livro de João também, que é o mais teólogo dentre os evangelhos. Então, os evangelhos contam o relato da vida terrena de Jesus. Este evangelho que a gente conhece, que a gente tem, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam o relato da história da vida do nosso Senhor terrena. Então, nos evangelhos você vai ver o nascimento de Jesus, a sua obra e a sua vida, os milagres realizados por Jesus, a pregação do nosso Mestre, os ensinos preciosos, as ricas parábolas, tudo nos evangelhos. No evangelho você encontra o relato da sua paixão, ressurreição e morte e ressurreição. Agora, por que Hebreus é chamado de quinto evangelho? Porque enquanto nos evangelhos a gente vê a obra de Cristo terrena, a obra terrena de Cristo, no texto aos Hebreus a gente vê e considera o autor apresentando o ministério celestial de Jesus Cristo. Isso é bonito, né? Hebreus se ocupa a fazer isso, a informar a obra sublime de Cristo em seu ministério celestial, que a gente vai estar vendo isso em toda a carta. E assim como nos evangelhos o principal personagem é Jesus Cristo, em Hebreus, o autor aos Hebreus quer destacar e colocar Cristo, de fato, como o personagem principal. E aí ele vai apresentando que Jesus Cristo é maior que os anjos, como nós já vimos, fazendo o quê? Colocando Jesus, mostrando a superioridade de Cristo com relação aos anjos. Ele vai mostrar que Jesus Cristo é maior que Moisés, que Jesus Cristo é maior que Arão, que Jesus Cristo é maior que o tabernáculo e os sacrifícios que eram apresentados. Ele é maior que os sumos sacerdotes, ele é maior que os profetas. A gente já viu isso, Jesus é maior que os profetas, e ele vai voltar novamente isso no decorrer da carta. A gente vai ver isso progressivamente, irmãos, quando a gente estiver entrando mais profundamente na carta. Nos revela aqui nesta carta o ministério entronizado de Cristo nos céus, advogando por nós e intercedendo por nós ao lado do Pai. E Jesus Cristo pode interceder por nós por quê? Você já se perguntou isso? Se Ele é Deus, por que Ele precisa orar?
não é que ele precise, mas é porque ele exerce uma função de sumo sacerdote. A gente vai ver isso também aqui em Hebreus. Ele se encarnou, ele possui categorias humanas no sentido de ele tem corporeidade nas alturas, nos céus, ele está assentado no trono e ele está corporealmente assentado no trono e ele exerce sua função de sacerdote. E o que o sacerdote fazia? Intercedia pelo povo. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele exerce isso, por isso que ele intercede por nós. Por isso que a gente não pode dizer ou cantar aquela música, Espírito Santo, ore por mim. Não está muito bem teologicamente correto isso não, viu? Eu já expliquei isso para vocês em alguns momentos em EBD aqui. E, meus irmãos, como também temos visto no primeiro sermão até aqui, a carta foi escrita para colocar Jesus Cristo como evidência e também para mostrar como os nossos irmãos estavam sendo perseguidos e a perseguição com requinte de perversidade. Isso aqui está embutido na história da carta. E havia muita agressividade da perseguição e muitos estavam tentando retroceder da fé na tentativa de escaparem da grande perseguição e da morte que estava sendo alcançado os nossos irmãos. E o que acontecia? Eu já tenho falado a vocês. Mas os judaizantes aproveitaram esse momento de fragilidade dos nossos irmãos e subiam até eles em toda a parte do reino, do império, para mostrar a eles que era melhor que eles desistissem do cristianismo e voltassem ao judaísmo. E abandonando então a fé em Cristo Jesus, eles não teriam nenhum problema mais com o imperador romano. Mas deixar a Cristo e abandonar a Cristo seria negligenciar a fé. E hoje o nosso autor desconhecido, mas sagrado, ele vai nos mostrar isso. Eu intitulei a nossa reflexão dessa noite como não negligencie a verdade que vos salvou. E o mensageiro desconhecido vai se ocupar neste momento com uma admoestação que conduzirá os leitores, os seus irmãos, a terem devoção diligente e a se apegarem mais a Jesus Cristo. Que Jesus Cristo padeceu a ignomia maior, que seria o quê? Indizível humilhação. Ele morreu, uma morte atroz, difícil, diante de todas as mortes de nossos irmãos, para que eles pudessem serem salvos da ira vindoura. Então eles não poderiam desistir do Evangelho e terem o Evangelho aplicado de maneira devocional nas suas vidas. Vamos ler um texto sagrado e vamos averiguar os versículos. Capítulo 2 de Hebreus. E a gente vai fazer a leitura do verso 1 ao verso 4. A exposição vai se concentrar aí dentro desses versículos. Podem ficar sentados mesmo. Por esta razão, Hebreus 2, 1, 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém? Vamos ler, irmãos, o verso 3 juntos e o verso 4? Vamos lá? 1, 2, 3. Como...
Amém. Vamos orar. Eis a tua palavra, Senhor, que foi lida por mim e pelo teu povo. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que me dê sabedoria nessa hora, capacitando-me na comunicação, eu possa ser claro aos meus irmãos e que haja edificação e ao final o nome de Cristo seja glorificado. Este é o propósito de estarmos aqui, Senhor. No nome do Senhor nós oramos. Amém. É preciso ter no coração que o Evangelho deve ser o caminho sem retorno ou sem alternativa. Você já se deu conta disso? Você já foi andando com o seu veículo em uma determinada via que você tinha costume e conhecia um certo retorno, e depois de tanto tempo que você passava por ali, você voltou àquele lugar e cadê o retorno? Modificaram a via, o retorno ficou longe, não tem outra alternativa. Você vai ter que ir lá para fazer esse retorno, para voltar ao caminho que você quer. Mas o Evangelho não é assim, é uma reta sem retorno. Uma vez que você veio a Cristo em arrependimento e em fé, você só tem de seguir em frente. Você não pode retroceder. Você não pode voltar o caminho. O caminho ou veio do Evangelho é sem retorno e não tem alternativas. E quem entra por ele deve seguir até o final. Existem pessoas que aceleram neste processo e vão caminhando em uma aceleração contínua. Existem outras pessoas que a aceleração diminui, param no meio do caminho, mas não há retorno para essas pessoas. Não há como voltar. Eu posso até ser mais enfático. Nesse veículo não tem nem retrovisor interno ou externo. É só o para-brisa. É seguir em frente. E os nossos irmãos precisavam continuar a vida cristã, mesmo com as dificuldades. A gente precisa seguir a vida, irmãos. A vida cristã. Ela nunca será fácil para nós. Nunca será um mar de rosas ou uma maravilha. Teremos um caminho que às vezes pode ser até sinuoso, mas não tem retorno. Então, logo no início do verso 1, temos um conectivo muito importante aqui no texto. Põe os olhinhos no texto, irmãos. Você vai ver aqui um conectivo que a gente já está acostumado. Uma conjunção coordenada, mas é uma conjunção coordenada conclusiva. Na gramática a gente sabe o que significa essas conjunções coordenadas. Conjunções coordenadas, elas servem como conectivos para ligar a ideia a outro ponto. E quando ela é conclusiva é porque o autor concluiu uma ideia, mas ele chama respaldo dessa ideia para uma nova conclusão que ele vai desenvolver. Então, ele está usando essa coordenativa aqui por esta razão. Está vendo aí no texto? Por esta razão. Em outras traduções, irmãos, nós podemos ler, talvez você tenha aí, que o conectivo não é por esta razão, é portanto, por isso. Faz parte do bloco das coordenadas conclusivas. E ele saca esta conclusiva para mostrar aos irmãos que, portanto, essa conclusão de ideia foi construída como uma ponte para um novo argumento que ele vai nos trazer, mostrando aos irmãos a sublimidade de Cristo em meio às dificuldades. Mas, portanto, nos leva ao que ele falou antes, ou por esta razão nos leva ao que ele disse antes. E o que o autor estava falando antes, meus irmãos? No capítulo 1 que nós já analisamos. Ele falou que Cristo é superior aos profetas, não é isso? Ele falou que, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Ele concluiu isso. Ele também falou que Jesus é maior que os anjos, e nós trabalhamos 2 sermões falando sobre isso. Então, por esta razão o quê? Por estas razões aqui que ele acabou de dizer. Porque Jesus Cristo é maior que os profetas, o autor está mostrando aos nossos irmãos. Porque Jesus Cristo é maior que os profetas. Porque Jesus Cristo é maior que os seres angelicais. Por esta razão, portanto ou por isso, veja aí, prossiga a leitura. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Porque Jesus é maior. Porque Jesus é grande. Porque é nele que devemos estar apegados. Cristo é maior que os profetas, os anjos. Ele é quem coordena os anjos, nós vimos isso, ele ordena.
Ele dá ordem aos anjos para que os anjos guardem aqueles que foram escolhidos para a salvação. É isso que ele falou e concluiu no final do primeiro capítulo. E evidentemente o Senhor da glória está pronto para protegê-los. É isso que o autor está dizendo. O Senhor da glória está pronto para guardar, livrar da morte, como também sustentar aqueles que deveriam, pelo seu eterno poder e sua eterna vontade ou terrível providência, serem martirizados. O Evangelho é um caminho sem retorno, irmãos. Então, os discípulos de Cristo, mesmo perseguidos, deveriam entender isso. Jesus Cristo é maior e nós devemos glorificá-lo na vida ou na morte. Jesus é maior que os profetas, Jesus é maior que os anjos. Então, a expressão importa que nos apeguemos com mais firmeza transmite aos nossos irmãos, os cristãos do primeiro século perseguidos, que a perseguição atroz, desumana e infundada, porque eles estavam sendo julgados e condenados por um pecado que eles não cometeram. Qual era a condenação dos cristãos do primeiro século aqui nesse enredo da carta? Vocês lembram? Que eles tinham ateado fogo em Roma. Mentira, não foi isso. Mas eles estavam sendo perseguidos. A expressão aqui, necessário, importa, significa necessário. É crucial que no meio dessa barbárie, vocês se apeguem a Cristo. No meio das dificuldades, nós devemos nos apegar a Jesus. E deixe-me fazer um parênteses. É o que dificilmente acontece no meio do povo de Deus, infelizmente. Quando as coisas apertam, justamente a gente zomba, a gente critica, a gente blasfema, a gente cerra os punhos, a gente critica, a gente nunca se apega. A gente fala besteira, pensa besteira e não se apega. E o autor está dizendo, entre as pessoas que andavam numa situação naval, onde eles estavam com seus barcos em dificuldade, e no meio do temporal que sobrevinha a eles precisavam, os marinheiros precisavam levar o barco do infortúnio para um lugar seguro. Eles precisavam atracar aquele barco, aquela navegação e ancorar aquela navegação. Este se apegar aqui, quando eles leram, eles entendiam muito bem a força que o autor estava querendo dizer. O autor estava dizendo, olha, no infortúnio da vida de vocês, que o barco da vida de vocês parecem que vai naufragar, conduz a vida de vocês a Cristo. E lá atraquem a vida de vocês a Jesus. E fracado, sem retroceder o caminho. A dificuldade é dura, as mortes estão acontecendo, mas você precisa continuar e permanecer em Jesus Cristo. Então ele está lembrando também aos seus irmãos a responsabilidade cristã. Ao mesmo tempo que Jesus é a nossa segurança e que nos protege e que nos faz firmes até em face da morte, e cristãos morrem firmados em Deus também. Ao mesmo tempo ele está falando aqui da responsabilidade cristã, que eu e você temos, de levar a nossa vida cristã com responsabilidade. Levar a nossa vida para Cristo. Você foi salvo, mas você precisa se aproximar de Cristo cada dia mais, cada vez mais. Você precisa ser um cristão mais piedoso, cada vez mais. Você precisa conduzir a sua vida, seus pensamentos e sentimentos para Deus. O barco da sua vida precisa estar ancorado em Cristo. Ele é o cais da sua vida. É a responsabilidade cristã. Não pense que isso vai acontecer por outro. É você mesmo. Você conduz a sua vida. Você deve ficar firme na fé. Permanecer nele o tempo inteiro. Esse permanecer aqui, este ficar apegado é enquanto for o tempo preciso. E, meus irmãos, no tempo que nós vivemos, é preciso estar pegado a Cristo até o fim das nossas vidas, ou até que Ele volte. Seja nos momentos de tranquilidade, ou sejam nos momentos mais sombrios, o barco de nossas vidas precisam estar atracados em Jesus Cristo. E quando isso acontece, nós não iremos naufragar. E quando eles leram isso, eles entenderam, não posso desistir de Cristo. Eu continuarei firmado nele. Eu não vou naufragar na fé. Embora
a sedução seja alta. Irmãos, não era fácil. Você pense os seus filhos serem tomados de você? Você pense sua esposa querida que você desejou pescados, ente querido, filho ou pai. Ser trucidado, ser morto diante de você? Você acha que isso era fácil? Você saber que os dois grandes líderes da igreja naquele momento haviam sido mortos? Paulo e Pedro, vocês lembram que eu já falei isso? Não era fácil. Mas, acima de qualquer circunstância, eles deveriam continuar e deveriam seguir em frente. Veja agora a parte B do versículo 1, por favor. Olhem de novo o texto. Na parte B do versículo 1, entendemos que Deus estava preparando e provando a fé dos nossos irmãos. Provando-os a respeito de quê? Leia comigo. As verdades ouvidas, para que nelas jamais nos desviemos. Eles estavam sendo provados diante das verdades que eles haviam ouvido. Eles estavam, o autor que está falando, verdades ouvidas aqui é os conselhos sobre Cristo. É o Evangelho, que tantas vezes ou tantas verdades foram ouvidas por eles e foram confirmadas nele. Eles não deveriam se desviar do Evangelho de Cristo. E essa palavra aqui, desviar, significa escorregar. A sedução era tão grande que eles estavam sentindo que a fé deles estava escorregando nas suas mãos, deslizando em suas mãos. E às vezes a gente sente assim, no meio das dificuldades, ou no meio do turbilhão da vida. Parece que a nossa fé não tem aderência. Parece que você se sente tão fragilizado na fé que parece que ela escorre, derrete em suas mãos. E ele estava dizendo aqui, jamais nos desviemos, que a nossa fé precisa voltar aos rudimentos do Evangelho para que ela continue firme, meus irmãos. Para que ela continue solidificada e não escorra, não derreta as nossas mãos. O Evangelho de Cristo prenunciado para eles, ele falando aqui, voltem ao Evangelho, fiquem no Evangelho, relembrem as coisas de Cristo, tudo que vocês ouviram e que vos foi ensinado, permaneça, relembre, traga de volta à memória, vocês serão reedificados, fortalecidos, ficarão firmes, não sentirão que a fé de vocês estarão desvanecendo. E por que essa advertência? Porque eles estavam sendo tentados pelo judaísmo. Desistirem da verdade do Evangelho, retroceder do Evangelho e abandonar as verdades que foram ouvidas. Era como que eles estivessem voltando à prisão do passado da lei. E o mensageiro se interpôs ali entre os seus irmãos para fortalecê-los e dizer para eles, não, Cristo é tudo que vocês precisam. Cristo é tudo o que vocês precisam ter. Agora vejam o verso 2 e o verso 3. Som. Voltou. Obrigado. No verso 2 e no verso 3, o escritor sagrado apresenta agora aos seus leitores uma nítida distinção entre o Evangelho e a lei, entre o judaísmo e o cristianismo. Veja o verso 2. Se, este se aqui deve ser lido, uma vez que, ou se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Aqui, neste verso, o autor está falando propriamente da lei. A palavra falada por meio dos anjos. Palavra falada por meio dos anjos é aquilo que Moisés entregou ao povo. O que Moisés entregou ao povo, aquela referência de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2, que fala que os anjos entregou a lei, que Paulo citou em Gálatas 3,19, e que Estevão também falou em Atos 7,53.
E eu debulhei já isso para vocês algumas vezes. Lembrem que eu ensinei para vocês na exposição de Gálatas, quando Deus estava escrevendo as pedras, a sua lei, ele estava envolto pelos anjos. Os anjos estavam ali envolto à glória de Deus, do Todo-Poderoso. Então, uma vez que esta lei é entregue por anjos, ou seja, quando Deus escreveu, onde os anjos testemunharam, ela foi ratificada, ela foi firme. O ponto aqui que o autor está querendo nos destacar é que a lei cumpriu o seu papel. E qual era o cumprimento do papel da lei? A lei agia contra os desobedientes e contra os transgressores. E nós sabemos que a lei exigia de maneira justa a sua punição. E sabemos que a função da lei era mostrar que nenhum homem era capaz de cumpri-la por si mesma. Todos os homens caíram da lei, tais homens eram sujeitos ao castigo da lei porque não conseguiam cumpri-la. A lei, ela funcionava como um espelho, mostrando a triste realidade do homem que não conseguia cumprir os preceitos divinos. A palavra do Senhor diz, e Ezequiel disse, a alma que pecar, esta morrerá. Então a lei era dura, ela era justa, ela era dura, ela era justa. Ela condenou todos aqueles que eram transgressores. A lei nunca condenou um inocente. Todos eram pecadores. Então o autor está lembrando aos seus irmãos muito bem que a lei era olho por olho e dente por dente. Por que ele está usando essa referência? Porque eles eram judeus, hebreus, conheciam a lei, estavam sendo tentados a voltarem a ela. Agora veja o verso 3. Uma vez que ele mostrou a distinção da lei, agora ele vai levar o olhar dos seus irmãos para a graça. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação aqui, meus irmãos, no texto em que você acabou de ler, salvação de quê? Salvação do castigo. Castigo de quê? Da lei. A lei não condenava? Condenava? Então ele está mostrando isso aqui. Como nós poderemos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação? Escapar do julgamento da lei. A graça é maior que a lei, nós sabemos. E como nós nos salvaremos sem a graça? Como nós nos salvaremos sem o Evangelho? Porque o Evangelho foi quem nos descortinou a pura graça de Jesus. A lei apontava para um Messias, mas eles não conseguiam enxergar. Mas a graça, e quando Cristo veio, descortinou a pura graça para todos aqueles que creem. Então não há salvação para aqueles que virassem as costas para a cruz. Não há salvação para aqueles que abandonassem o Evangelho. E o que o Evangelho diz, meus irmãos? Diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que éramos cegos tateando este mundo sem condição alguma de entrar pela porta da salvação, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, que não havia nenhuma disposição para o bem entre os homens nessa vida, nenhum sequer, que sobre cada um de nós pairava a ira de Deus e que estávamos condenados a densas trevas e em escuridão eterna, mas Deus nos amou, amém? Deus nos amou sem que tenhamos feito coisa alguma e se compadeceu de nós, enviando o seu Filho a este mundo, o seu Filho bendito, que levou os nossos pecados sobre si e todas as nossas acusações ele levou sobre si e morreu a nossa morte numa cruz execrável, para que nós tivéssemos a sua gloriosa vida, para sermos regenerados, para que nós pudéssemos sermos feitos filhos de Deus por adoção no seu nome. E aí ele nos justificou e nos declarou inocente, pois já havia nos destinado ou nos predestinado à glória eterna antes da fundação do mundo. E nos deu o Espírito Santo, que é o poder
que nos aperfeiçoa e que nos ajuda diariamente a uma vida de santificação. E o Jesus desse evangelho, meus irmãos, o evangelho nos diz que ele ao terceiro dia ressuscitou e está assentado nas alturas da majestade, da glória, de onde ele virá para julgar aqueles que não aceitaram a sua primeira vinda. E ele virá para condená-los à morte eterna, porque não foram restituídos à vida. Eles são destinados à destruição, aqueles que abandonam o evangelho. Por isso você que está aqui e me ouve essa noite, o evangelho que é proposto a você pela pregação vos convida a se curvar diante da cruz desse Cristo e receber a vida dele e o perdão dos seus pecados, ser salvo para a vida eterna, poder participar desta grande salvação, poder ser filho de Deus, ser regenerado, ser justificado, ser considerado inocente diante de Deus. Você irá negligenciar o evangelho que você ouve nesta hora? Esta tão grande salvação, porque nenhuma salvação maior do que esta existe, nós não podemos negligenciá-la. É o evangelho que é sagrado, é o evangelho que é puro. Então o autor está dizendo aos seus irmãos: não desvie-se, não retroceda, não haverá como escapar de tamanha condenação sem que seja pelo livramento do evangelho, sem que seja por Cristo. O que Jesus Cristo falou em João 8,32? Isso aí. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como escaparemos se não for com Cristo? Irmãos, os nossos irmãos do primeiro século precisavam entender que o evangelho não é um simples convite, é nova vida. O evangelho é viver diferente. O evangelho é aprender a padecer também. O evangelho é morrer também. O evangelho é viver e morrer. É abandonar o mundo e seguir os passos do Redentor. É viver a fé abraçados a Cristo, abnegando o mundo, desfazendo as obras das trevas pela fé em Cristo Jesus. Esses irmãos precisam saber que fugir da tirania do imperador e dos seus algozes, abandonando a fé, era mesmo que entrar em condenação. Então, você que está aqui precisa da graça de Cristo para não estar debaixo de condenação eterna. A partir do versículo 3, é dito aos irmãos que a palavra uma vez falada, a pregação das boas novas, que foi proclamada primeiro pelo Mestre, foi ratificada pelos discípulos e pelos apóstolos. Veja aí o verso 3. A qual, tendo sido anunciada a palavra da verdade, inicialmente pelo Senhor, nos foi depois confirmada pelos que a ouviram. Abram comigo, por favor, em Mateus 4, 16 a 17. Mateus 4, 16 a 17. Diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Olha o verso 17. Você vê a condição aqui, primeiro, dos homens? Como eles estavam? Olha o verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem do evangelho. Jesus viu os homens mortos dos seus pecados, e passou então a pregar e a dizer: arrependei-vos. Veja comigo também em Mateus 28, versículo 19 ao versículo 20, aquele texto que a gente conhece de cor e salteado. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu trouxe esses dois textos aqui para mostrar a vocês que foi Cristo que começou a mensagem do Evangelho, propriamente dito, como foi reproduzido pelos outros discípulos. E como foi reproduzido pelos seus apóstolos? Primeiro Jesus começou a pregar e os discípulos, seus apóstolos, começaram a anunciar as boas novas de salvação. Foram eles que espalharam, os discípulos e os apóstolos, que espalharam a mensagem da salvação no mundo inteiro. E no versículo 4, o autor está lembrando agora os irmãos que esta pregação, que primeiro foi feita por Jesus Cristo, depois foi feita pelos seus discípulos e apóstolos, esta mensagem pregada sempre foi ratificada com poder e sinais. Veja aí comigo o verso 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles. Quando eles estavam pregando, eles quem? Quem são eles? Ele está lembrando, foram os apóstolos e os primeiros discípulos. Esses homens que se converteram do judaísmo para o cristianismo. Não foram os judaizantes que estão batendo na porta de vocês. Foram eles lá que seguiram as palavras de Jesus. E quando eles estavam pregando, o que o texto continua dizendo? Deus estava com eles, juntamente com o testemunho deles, com a pregação deles, por sinais, prodígios e vários milagres. Ou seja, esta era a maneira que Deus usava para mostrar que a mensagem deles tinha poder e vinha de Deus. O Evangelho é poderoso, irmãos. Quando um homem mais pecador que seja, se encontra com o Evangelho, seja como for e como esteja a vida dele, o Evangelho é poderoso para transformá-lo, quebrar a cadeia que o prende e purificar o mais encardido coração, uma vez que Deus escolheu para salvar, porque o Evangelho é poderoso. Deus ratificava a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, por meio dos sinais e dos milagres. E era maravilhoso ver um coxo andar, um cego ver, um aleijado caminhando, ou um morto ressurgindo. Mais maravilhoso ainda era quando alguém confessava a fé em Jesus Cristo. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem. Quando Deus transforma e tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E o Evangelho é poderoso para fazer isso. Não tem nada mais poderoso nessa vida que não seja o Evangelho. Não tem nada que tenha mais poder de realizar prodígios e milagres que não seja o Evangelho. Às vezes as pessoas estão buscando um milagre e um prodígio em outras coisas, mas não acham o verdadeiro milagre que é a transformação das suas vidas, porque não encontraram o poder de Deus, que é o Evangelho. E o autor está dizendo, a vida de vocês foi salva, vocês receberam um novo coração, Jesus Cristo mudou as perspectivas de vocês. Não abandonem a fé, sigam firme, não se distraiam, não duvidem dessa nova vida que vocês têm, que por poder e pelo Espírito Santo vocês receberam. O Evangelho é quem faz isso. O Evangelho é que pode transformar o coração da pessoa mais dura da sua família. É que pode mudar o caráter desta pessoa e transformá-la completamente. É o Evangelho, não é a sua força, não é a sua vontade, é o Evangelho. E eles estavam fazendo isso, e o autor aqui está dizendo, lembrem, eles faziam, e quando eles pregavam esse Evangelho, o poder de Deus era manifesto, por sinais, prodígios e milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Quando os apóstolos estavam pregando o Evangelho, Deus estava confirmando e autenticando a mensagem pregada com poder. Agora, essa expressão aqui, põe os olhinhos no texto. Vejam comigo esse detalhe, meus irmãos, no versículo 4. Vamos ler de novo? Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres. Essa expressão aqui, vários milagres, em alguma tradução, é descrita vários tipos de poder.
vários tipos de poder, ou seja, Deus usava de multiplicidade poderosa para confirmar a sua palavra. E aqui também tem a palavra dinamis, de onde vem o nome dinamite, que a gente conhece, não é? Poder. O evangelho é poderoso para fazer múltiplos milagres. E você duvida disso, que o evangelho na sua casa possa fazer múltiplos milagres? O evangelho é poderoso, o autor está dizendo para eles, para fazer múltiplos milagres, para livrar vocês da morte e também para levá-los salvos para o céu. O evangelho, ele faz maravilhas em nosso lar hoje, irmãos. O evangelho pregado em nossa família. Por que eu estou falando para vocês aqui? Façam o culto no lar. Abram a Bíblia e apresente o evangelho para os seus filhos. Apresente o evangelho para a sua esposa, a esposa para o marido. Porque naquela hora, múltiplos poderes dos céus virão à sua família. O evangelho, irmãos, carrega isso. Você não vai ver, talvez, essas curas que aconteciam lá no início do primeiro século. Porque hoje Deus não ratifica mais a mensagem através dessa forma. Mas Deus continua ratificando a mensagem do evangelho, transformando corações. Transformando corações em nossa casa. Deus está agindo com poder. Deus age com o evangelho. E o autor está dizendo: permaneça no evangelho, permaneça em Cristo. Deus está capacitando seus servos pelo evangelho, dando-lhes poder no Espírito Santo para que eles vivam em prodígios e sinais e vejam Deus operando suas obras em suas casas. Sabe o que Paulo falou em Romanos 1, 16 e 17? Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro para o judeu e também o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Que fé é essa? O evangelho. O justo vive pela fé. Nós devemos viver pelo evangelho. Exposto o texto, irmãos, eu quero fazer algumas aplicações com vocês. Incentivar vocês que vivam uma vida de poder. Vivam uma vida de poder, uma vida no evangelho. Que a sua vida possa estar espelhada no evangelho. Que o evangelho ocupe a sua mente, suas emoções. Que o evangelho de Cristo ocupe cada espaço da sua vida, desde o seu lar a outras dinâmicas da sua vida. Que o evangelho esteja presente em você em todos os momentos e no evangelho você esteja ancorado. Que a sua vida esteja atracada ao evangelho de Cristo. E dali você não saia, dali você não se mova. E para você ficar firmado no evangelho, você precisa conhecer a Cristo. Você precisa escrutar o Senhor pela sua palavra. Se aposse dela, viva nela. Há poder nas palavras de Jesus, há poder nas escrituras, há poder no evangelho. Viva atracado no evangelho, viva uma vida de poder em um mundo hostil que nós vivemos hoje. O que é que não nos fará naufragar, irmãos? É se vivermos o evangelho. O que é que nos fará decidir morrer em face dos inimigos pela causa de Cristo? É se nós permanecemos no evangelho. Viver a vida no poder do Espírito Santo. Viver a vida restaurada, redimida. Você caminhar segundo a vontade de Deus, segundo o que o evangelho diz. É você lembrar que você é filho de Deus, que você foi regenerado. É você lembrar que a justificação operou em você e te declarou inocente. Você não é mais culpado. Viva uma vida de poder, viva uma vida ancorada em Cristo, atracado em Senhor. A sua casa e a sua família não irá naufragar, porque você estará descansando no Senhor Jesus Cristo, no poder do evangelho. Não duvide que o evangelho possa fazer milagres em sua família, em sua casa. Creia que a comunicação dele
causará libertação àqueles que estão algemados pelo pecado ainda. Creia e acredite que a propagação dele ressuscitará os mortos em sua família, em sua casa. Pregue o Evangelho. Outra aplicação: há muitos que negligenciam o Evangelho. E talvez você que acompanhou essa mensagem esta noite está fazendo isso, negligenciando o Evangelho. Você está negligenciando tão grande salvação. Você está aqui e eu devo lhe dizer que sobre ti, você que recusa o Evangelho, repousa grande ira de Deus. Porque Deus tem sido duro com os desobedientes e continuará sendo duro com os desobedientes e com os incrédulos. Mas Ele é misericordioso com aqueles que creem. O Evangelho em João, capítulo 3, versículo 16, nos mostra que o Evangelho é o amor de Deus para salvar os perdidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas só que no verso 18, ele diz assim: quem nele crer não é julgado. E quem não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Você que está aqui, me ouve ou me acompanha, há uma grande condenação sobre ti se você não dá crédito à mensagem do Evangelho. O Evangelho só apresenta dois caminhos. Antes de você entrar pela salvação, ele lhe mostra dois caminhos. Ou é o caminho da vida, ou é o caminho da condenação. Não existe outra via, não existe um meio termo, não existe um outro caminho, não tem alternativas. E no versículo 36 de João 3, ele diz: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. E que quem todavia se mantém rebelde contra o Filho, não terá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se você está aqui nessa noite, ouve o Evangelho, ouve o convite para a salvação e vira as costas para a cruz, sobre ti repousa a ira de Deus. Mas também há um Deus que ama, há um Deus que se compadece e que perdoa o pecador. Se você vir a Ele hoje em arrependimento e fé, Ele perdoará os seus pecados e lhe salvará, lhe dará redenção, mudará a sua história, lhe dará um novo coração. E você não precisa fazer nada, você não precisa pagar nada, você só precisa crer. Venha a Cristo em arrependimento e fé e tenha o Evangelho na sua vida, para você viver dias de poder. Amém.